Muito boa noite. Olha, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Quem achou, diga amém, só para a gente... Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angústias, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena convicção, em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Então, vamos falar sobre coisa que só crente sente. Ou, mais especificamente, alguns crentes sentem. Vamos falar de saudade daquilo que a gente não viveu, literalmente. se é que você vai entender, Existe uma realidade só nossa, pertencente somente àquelas pessoas que tiveram a experiência do novo nascimento, que é o fato de que muitas vezes nos sentimos inadequados nesse mundo. Muitas vezes as coisas parecem não bater, parece até que alguma coisa está muito errada na nossa existência. Para que você entenda isso, você precisa voltar até a criação. Quando Deus criou o mundo, havia um homem e uma mulher que não sentiam essas coisas. Eles eram plenamente adequados. Tudo estava bom, tudo estava certo. Obrigado. Homem e mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus. E de repente uma catástrofe. Aí sim, eles começaram a se perceber inadequados. Estava muito esquisito agora. E aquele homem que tinha contato direto com Deus na viração do dia, e talvez isso devia ser uma grande alegria, mas agora, na hora desse contato, ele não sabe o que fazer. Então ele se esconde. E Deus vem no mesmo horário e diz: Adão, onde estás? Ele: olha, eu saquei que eu estava nu. Percebi que estava pagando bumbum, vamos dizer assim, não é? Pagando partes íntimas. E fiquei tão envergonhado e fui me esconder. E Deus diz: mas quem fez você saber que estava nu? E aí começa toda aquela série de desculpas.
Depois disso vem algumas maldições. Alguns acham que o trabalho foi uma maldição. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. Maldição é o estresse do trabalho, aí sim. Trabalhar é legal, trabalhar demais é um problema. Trabalhar de menos também é um problema. Imagina que você fosse condenado a nunca mais fazer nada pelo resto da sua vida. Nem os príncipes aguentam isso. Eles saem para caçar, eles vão servir o exército, eles fazem qualquer coisa, porque fazer nada é um problema. Mas dentre aquelas maldições que vieram, veio maldição também sobre a natureza. É pesada a frase: maldita é a terra por tua causa. Pois bem, dando um salto para o Novo Testamento, quando você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, o segundo Adão, você recebeu de graça o presente da salvação e você nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito, você começou a ter desejos por uma coisa que não vai acontecer agora, que é a glorificação, a redenção do corpo, aquele dia em que você terá um corpo igual ao que Jesus tem hoje, aquele dia em que você vai ser revestido da imortalidade, aquele dia em que as palavras não são suficientes para a gente explicar a emoção que cada um de nós sentirá nos primeiros segundos, quando pela primeira vez experimentar um corpo não limitado pelo pecado, não humilhado pelo pecado. Como serão aqueles primeiros segundos após o abrir e fechar de olhos, a transformação dos corpos? Nós não sabemos, mas queremos e desejamos. E esse é o problema. Isso talvez até nos faça sofrer, porque nós gostaríamos de experimentar isso aqui nessa vida, mas não vai acontecer. É por isso que Paulo, tanto aqui como em Romanos, usa expressões do tipo: olha, nós gememos por dentro, nós aguardamos aquele dia, nós ansiamos aquele dia. Quando você vai conhecendo das coisas celestiais, você sente essas coisas. Você sente o incômodo da tentação. Tentação é chato, muito chato. Quando o pecado nos cerca e nos rodeia, e nós estamos prestes a sermos derrotados por ele, e algumas vezes seremos temporariamente derrotados por ele, é chato. Tem um negócio chamado tristeza segundo Deus, que é produzido depois, tem um arrependimento, às vezes o caminho de volta meio doloroso. Tudo isso tem um peso sobre a nossa alma. A má notícia é: não há como evitar isso enquanto estivermos nessa vida, nesse corpo. A boa notícia é: um dia experimentaremos o oposto. Um dia seremos pessoas não tentadas. Um dia seremos pessoas não mortais. Um dia zombaremos da morte, como uma torcida zomba de um time derrotado. Ó morte, cadê, ó morte velha, a tua vitória? Tu é de nada, não é? Mas até lá, há algumas convicções profundas que precisamos amadurecer e aperfeiçoar todos os dias. A primeira é essa que Paulo diz. Ele faz uma comparação desse corpo com uma casa, com um tabernáculo físico, em contraste com uma casa espiritual que nos está reservada. E ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo aqui,
esse corpo velho ou não, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e vai se desfazer, a menos que você seja arrebatado. Quando se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Veja a diferença. Essa situação que vivemos é chamada de casa. Uma casa de 6x4. Uma casa, minha casa, minha vida mortal. Casa velha. Mas o projeto futuro é chamado como? De quê? Edifício. Quando essa casinha de seringueiro, essa casinha de paxiúba mortal se desfizer, temos um edifício. E detalhe, não foi nenhum ser humano que fez esse outro corpo, esse edifício. É uma casa feita por Deus e é eterna e está nos céus. A palavra mais forte para mim dessa passagem é sabemos. Infelizmente, muitos crentes não vivem esse estilo de vida que Paulo vivia, dessa convicção da vida eterna. Sabemos. Pronto. Você entende que Paulo vai usar o verbo saber em várias passagens, como afirmação de convicção da segurança da vida eterna. Quando não é o verbo saber, é uma expressão semelhante, do tipo, eu estou bem certo, né? De que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Eu estou bem certo que é assim que funciona. Veja como as expressões são parecidas. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu estou bem certo, estou convicto. Essa é a minha convicção. Numa outra passagem, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e desde agora, isso é convicção, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor dará, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Eu estou certo disso. É assim que ele fala. Aqui ele diz, nós sabemos que é assim. Que tristeza que a maioria dos cristãos que eu conheço, fora do meu convívio mais próximo, não vive essa alegria. Não existe um sabemos. Pelo contrário, existe um valha-me Deus. Existe um pavor, um medo de que não se consiga. Por quê? Porque há uma inversão esquisita na maneira como se prega o evangelho. Eu vou contar o que eu vi um pregador televisivo fazer um apelo. Ele nunca fez, mas nesse dia ele fez. E eu tenho que estar assistindo essas coisas, né? Tem que ser quando eu estou assistindo. Ele fez um apelo. Quem gostaria de entregar a sua vida para Jesus para ter a vida eterna? E pessoas vieram à frente. Ele orou por essas pessoas. E depois disse, agora tomem cuidado para não irem para o inferno de novo. Bom, se o evangelho é a boa notícia, e você recebeu Jesus, mas agora tem que tomar cuidado porque a qualquer momento você pode ir para o inferno, isso não é mais a boa notícia. Isso é boa notícia? Imagina que eu pago uma conta tua, você devia 1 milhão, eu falo, não, eu pago. Mas tome cuidado, porque a qualquer momento eu cobro ela de você de novo, 3 vezes mais. Não é uma boa notícia. Por que
As pessoas querem transformar o evangelho em uma coisa humana, uma competição para se ganhar o céu. Não existe competição para se ganhar o céu. O Novo Testamento, em grande parte, é um ensino para fortalecer e edificar pessoas que vão para os céus. Como é que elas deveriam viver? E a primeira coisa que elas deviam aprender é isso. Não estamos em competição, já somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É por isso que Paulo diz, nós sabemos, é assim que funciona, temos convicção. O evangelho está muito relacionado com saber, né? Com conhecer. 1 João 5,13 diz assim, estas coisas foram escritas a fim de que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do unigênito Filho de Deus. É para você saber, não só você tem a vida eterna, mas essas coisas foram escritas para que você saiba, para que você saiba. Satanás está interessado em que você não saiba, porque assim você sofrerá de graça. Então, muita gente não pode dizer, sabemos. Eu sei em quem tenho crido, eu estou aqui só esperando a hora. Não, muita gente está morrendo de medo. Muita gente sente angústias do inferno de graça, não era necessário. Jesus Cristo sentiu essas angústias na cruz, quando ele se misturou com os nossos pecados. Mas quando o evangelho é transformado em competição, você para de olhar para a cruz e olha para o esforço humano, do ser humano que talvez vai vencer a competição ou não. Então a primeira coisa, enquanto aquele dia não chega, e temos que saber, é que a vida eterna foi conquistada por Jesus e nós devemos ter uma postura de alguém que sabe para onde vai. Amém? Eu acho que muitas igrejas deviam cantar aquele hino do Leonardo, né? Eu não sei para onde vou. Isso é honesto, não é não? Quando a Escritura diz, sabemos para onde vamos, sabemos quem somos. Terminou aqui, esse tabernáculo velho se acabou, tem um edifício eterno, feito nos céus. E aí, crianças na fé têm medinho de acordar no inferno. Agora, além do mais, nós precisamos ter consciência também dessa realidade sobre esses sentimentos que a gente não sabe explicar. Olha o que Paulo disse no versículo 2. Nós gememos. Nesse tabernáculo velho aqui, nós gememos, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Você já foi para um evento com a roupa errada? Já foi? Você não sabia que era traje de gala, né? Aí foi todo mulambudo. O que acontece com alguém que vai todo mulambudo para uma festa de gala? As pessoas olham para você, ela só falta dizer assim, mulambudo. E você se sente inadequado, você, puxa vida, como eu queria estar de gala aqui. Paulo diz que existe uma roupa espiritual, no dia que nós vamos ser revestidos da nossa habitação celestial. É meio casa, meio roupa. Vamos ser revestidos da nossa habitação celestial, mas por dentro nós gememos. Estamos angustiados, tem coisas que a gente não entende, tem questionamentos que a gente faz.
Às vezes o diabo nos ataca pesado, nós sentimos angústias na alma. Mas esse dia vai passar. Mas você não pode ignorar essa realidade. Jesus Cristo disse, eles não são do mundo. Quando você não é de um lugar, é estranho. Imagina que eu levasse você para morar na Finlândia. Não é? Todas as pessoas são brancas, todos os olhos são azuis, o clima é gelado e não tem feijão com arroz. E falam finlandês. O que você sabe de finlandês? Imagina você na Finlândia, né? Imagina um preto na Finlândia. Não é para dizer assim, eu amo estar na Finlândia. Você é inadequado. Veja como isso é sério. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Olha o que diz aqui, olha. Romanos 8, a partir do 18, diz assim. Porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, isso aqui é um pouco profundo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação dos filhos de Deus é aquele dia em que os filhos de Deus vão ser revestidos da sua habitação celestial. Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Você sabia disso? A criação está gemendo. Por quê? Porque ela não é a criação que deveria ser. Entrou um elemento novo, o pecado afetou também a natureza. Maldita é a terra por tua causa. Nós vivemos, embora não queiramos admitir, nós vivemos num planeta maldito. É bonitinho, é legal, tem cachoeira, tem que mais? Tem praia, que legal. Agora imagina o planeta que Adão conheceu. Imagine a criação antes do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, aí a criação está gemendo, porque nós vamos ser revestidos da nossa habitação celestial, mas a criação também, irmãos, vai voltar ao seu projeto original. Lembre, eis que faço novas todas as coisas. Eis que crio novos céus e nova terra. Está tudo bagunçado. O universo parte do organizado para o caos. Não é uma evolução, é uma involução. Algumas pessoas, quando assistem o Discovery Channel e vê o leão comendo viadinho, eles têm pena do viadinho, né? Mas dá pena mesmo. Mas não é maravilhoso que um dia o viadinho não vai precisar mais correr? Quando Jesus Cristo restaurar todas as coisas, né? Os céus guardam até a restauração de todas as coisas. O profeta diz, o boi pastará com o leão. Ursos aliás, búfalos e leões vão fazer as pazes, são inimigos mortais, você sabe disso. Se um búfalo vê um leão pequeno, ele pisoteia. São inimigos mortais. E as hienas? Vamos fazer um selfie junto.
O cordeiro pastará com o leão, o boi pastará com o leão, e uma criança os guiará. Uau! Puxa vida. Bora, leão, bora. Bora. Uma criança. Leão vai virar brinquedo de criança. O boi pastará com o leão. Então você pensa que essa natureza linda que conhecemos é a ideal? Não é não. Tem mistérios, tem coisas que tomaram conta da natureza, mas ela vai voltar a ser como era quando a lei do pecado e da morte de Romanos 8 não reinava. De lá para cá está valendo. A lei do pecado e da morte reina no universo inteiro. E tudo está morrendo. Tem nomes bonitos, científicos para isso. Mas vamos chamar assim hoje à noite. Lei do pecado e da morte. Então a natureza está gemendo. Todas as suas partes estão gemendo para que um dia ela mesma seja restaurada. Quando os ecologistas falam, o planeta geme, eu digo assim, você nem sabe o quanto. Você nem faz ideia do quanto. Mas continue. A criação, versículo 22, sabemos que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela. Mas quem é que geme também? Quem geme também? Nós, lá dentro. O cristianismo às vezes está relacionado a sofrimento. Gememos. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 5. Então, 2 Coríntios vai usar essa mesma linguagem. Nós que estamos nesse tabernáculo, gememos, aguardando sermos revestidos. E aí de repente ele diz assim, que Deus nos preparou para aquele dia, e nos deu o seu Espírito Santo como um penhor, nos outorgou penhor do Espírito Santo. Me dá uma tristeza ver pessoas pregando o Evangelho sem que ele seja uma boa notícia. Irmãos, ou o Evangelho é uma boa notícia ou ele está esquisito. Se ele é uma boa notícia, ele tem que ser uma boa notícia para mim todos os dias. De maneira que eu possa olhar para mim, para meus pecados e dizer como Paulo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque eu pelos meus méritos não seria salvo, estaria perdido, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Está consumado, Jesus disse na cruz, está pago, pronto, graças a Deus por Jesus Cristo. Essa boa notícia de repente passa a ser só notícia mais ou menos. Ou é boa ou não é. Boa notícia de que nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados, cravados na cruz, que Jesus Cristo riscou a cédula, o escrito de dívida que era contra nós. Ele humilhou os demônios, humilhou os principados e potestades, os expôs ao desprezo. Há uma boa notícia, há uma boa notícia. Mas como se não bastasse a boa notícia, nós ainda temos em nós uma garantia da boa notícia. O Espírito Santo é o penhor. Se ele habita em nós, ele é o penhor. O que é um penhor, gente? Para que serve um penhor?
Para que serve um sinal? Imagina que você quer comprar uma casa, você fala, não, eu vou dar um sinal aí de 100 mil. Eu quero esta propriedade, eu quero resgatar esta propriedade. Quem é a propriedade de Deus? Somos nós. Somos nós. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Você sabe que a Bíblia está dizendo o tempo todo que somos de Deus, né? Propriedade exclusiva. Se é exclusiva de Deus, jamais pode ser do outro. Ela é exclusiva de quem? De quem? De Deus. Como é que o evangelho vira má notícia de uma hora para outra? Efésios capítulo 1, versículo 23, 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. Eu só perdi aqui, versículo 14, desculpa. Versículo 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, também fostes selados. Veja as garantias. Foi selado, tem um destino, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Um dia, ele vem buscar a sua propriedade. Mas por enquanto, ele deixou uma garantia de que ele vem resgatar essa propriedade. Ele deixou um penhor, que é o próprio Espírito Santo. Meus irmãos, eu estou falando essas coisas, não é para você achar que a vida é uma droga. É para você ter um choque de realidade, mas também de esperança. Primeiro, pare de idealizar a vida. Quando alguém me diz assim, a vida não é justa, eu falo, sabe que eu concordo? A vida não é justa, não. Deus é justo. Amém? Santo é Senhor nos teus... Justo é Senhor nos teus santos caminhos, és puro em todas as tuas obras. Eu posso até não saber as razões, mas Ele é santo e justo. Mas a vida não é justa. Quem falou para você que esse mundo é justo? Algumas pessoas deprimem porque ficam esperando um mundo justo. Você é louco. Aqui é cobra engolindo cobra, aqui é o leão comendo viadinho, né? Salomão começou a meditar nessas coisas, ele entrou em pânico, ele disse, eu vi uma coisa absurda. Eu vi que os servos andam a cavalo e os príncipes andam a pé. Isso não é justo. A vida não é justa. A vida não é o paraíso. É meio que o contrário. No mundo tereis aflições. Se o mundo fosse um lugar justo, Estevão não teria sido apedrejado. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esqueça, pare de idealizar. Algumas pessoas sofrem muito com a maldade reinante. Alguns se tornam ateus. Se Deus existe, por que que o mundo é assim? Você esqueceu de combinar com Deus que se Ele existisse, o mundo não seria assim, né? Algumas pessoas entram em pânico ao assistir programas policiais. Uma vez uma pessoa falou assim, mas esse programa só tem desgraça. Eu falei, claro, é um programa policial. Vá assistir o Chaves, que aí você não tem emoções fortes, né? Vá assistir o Chaves. Não, isso aqui é barra pesada.
estamos em guerra, temos as nossas próprias lutas e às vezes esquecemos disso e queremos viver como se o paraíso fosse aqui. Não é não. Não é não. Serve de ânimo você saber que a nossa redenção, o revestimento da casa espiritual em nós ainda não aconteceu, mas quando acontecer, a Bíblia diz, estou certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada. Paulo tinha essas convicções e era um homem incansável. Pensava até no dia do tribunal de Cristo. Foi lá no velório do Antônio, eu estava pregando e mencionei uma das grandes bênçãos do Evangelho, é você nem ser julgado, não é? Não ser julgado. A Bíblia diz, quem nele crê não será julgado, amém? Isso não é bom não? Esperando o julgamento, o medo, e alguém fala, ei, nem julgamento vai ter, relaxa aí. Psh. Aquela humilhação, aquelas 8 horas de cabeça baixa por um crime. Agora imagine por todos os crimes da sua vida contra Deus, um julgamento, o juízo final. Quem vai ser julgado? Pessoas perdidas. O grande trono branco é um horror. Apocalipse 20, os mortos colocados na sua presença, e os livros foram abertos e cada um foi julgado segundo as suas obras. Para começar, isso deve ser muito demorado, né? Mas Paulo era um sujeito incansável, e ele pensava no dia do julgamento do tribunal de Cristo. Está aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O tribunal de Cristo não é o grande trono branco. O tribunal de Cristo é um tribunal de recompensas. Talvez a tristeza também de não ter algumas recompensas. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pense no tribunal de Cristo como alguns gostam de chamar pelo nome de Bema, né? O Bema. O Bema é um pódio. Pense no tribunal de Cristo como um pódio. Tem medalha de prata? Tem. Tem medalha de bronze? Tem. Tem medalha de ouro? Tem. Satanás não quer que a gente pense no tribunal de Cristo. Ele quer que você seja um idiota que pensa assim, se eu for salvo, nem que eu fique lá no banheiro do céu, nem que eu chegue lá todo queimado. É isso que Satanás quer, que você seja uma lesma gospel, que não produz. Paulo pensava nas angústias, pensava no dia do tribunal de Cristo, e o que ele diz, para a gente encerrar, versículo 9, é por isso que também nos esforçamos. Nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, meus irmãos, a vida é justa, sim ou não? Não. Deus é justo. Isso aqui não é o paraíso, nunca será. Estamos num planeta debaixo de maldição. Satanás está solto ainda. Satanás está em derredor. Seus demônios estão em toda parte. Temos nossa própria luta contra o pecado, nosso velho homem. A Bíblia diz assim, fazei morrer o velho homem, a velha natureza. Aí eu posso matar o velho homem para sempre? Não. Amanhã ele ressuscita. Não é o paraíso. Eu não posso matá-lo para sempre, mas eu posso matar hoje. Né? Fazei morrer a vossa natureza terrena. É um dia de cada vez. Mas lembre que há um tribunal de Cristo. Quando eu era adolescente, entrando na juventude, quando havia as Olimpíadas regionais, e eu participava, acredite, em alguns esportes, acredite, a emoção de ganhar aquelas medalhas bobas,
Aquilo era indizível, né? Aquilo era inexplicável. Por que a gente sentia tanta emoção? Para ganhar nada. Mas porque a gente queria aquilo, a gente dava o nosso melhor. Então a Bíblia diz, todo atleta em tudo se domina para ganhar uma coisa velha, corruptível, mas nós, a coroa incorruptível. Imagina a emoção de ouvir de Deus dizendo: muito bom, servo bom e fiel. Não transforme o evangelho em má notícia, com medinho do inferno. Pare, você tem que crescer. O diabo alcança vitória sobre pessoas que não têm certeza da sua salvação. Mas também não viva uma vida insignificante aqui, com essa historinha de: ah, se eu for salvo já está bom demais. 1 Coríntios 15, 55 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Tem um bema, tem um tribunal de Cristo, tem um dia glorioso. Por enquanto a vida não é justa. Por enquanto tem ralação, tentações, angústias, incompreensões, problemas de todos os lados. Mas a gente tem que pensar como Paulo: entristecidos, mas sempre alegres, né? Abatidos, porém não destruídos. E as angústias que nós sentimos serão recompensadas quando se cumprir Filipenses 3:20, e diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Amém? Nosso Deus, nós temos tantas tristezas nessa vida, tantas perguntas não respondidas, tantas dores, tantas angústias, inadequações, às vezes nos sentimos inferiores ao mundo, às vezes até temos vergonha do evangelho, porque não entendemos o processo da angústia nossa, interna, clamando, nosso ser, nossa alma clamando, para um dia ser revestido da habitação celestial. Que o Senhor nos encha de esperança para aquele dia, que o Senhor nos faça sonhar com as grandes expectativas e grandes emoções daquele dia, e que isso produza em nós o melhor, para que vivamos aqui uma vida que vale a pena e tenha significado. Pedimos em nome de Jesus. Amém.